Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 206, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Item 2, segunda parte, né? Preces por aquele mesmo que ora. Ou seja, eu faço a prece para mim mesmo. E hoje estudaremos os itens 28 e 29 e do 30, 31, 32, 33. Nossa, bastante conteúdo aí, né? O item 28 e 29, ação de graças por um favor obtido. Eu ter gratidão, né? Por algo que eu pedi, que aconteceu, né? E nos itens 30 ao 33, ato de submissão e de resignação. Eu pedi e aconteceu, graças, muito obrigado. Eu pedi, não aconteceu, vou trabalhar a minha resignação, ok? Bom, nossa página na internet, aqui ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo vídeo, esse que você está assistindo agora. Além disso, você vai encontrar na nossa página o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Todo passo a passo. Além desse passo a passo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente bota do lado, em parênteses. Vai encontrar o tira dúvidas. Sérgio, ainda assim eu tenho dúvida. Tem dúvida? Manda o WhatsApp para cá. Qual é o WhatsApp? Aqui ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar seu WhatsApp, pode mandar sua dúvida, a gente sempre responde, tá bom? Então pode mandar, se quiser falar sobre outros assuntos, sobre outras questões, sobre outras situações, pode mandar também à vontade. Sérgio, faz uma live pra gente, pra nossa casa espírita, nosso grupo? Faço, a gente faz, a gente combina o dia e horário, a gente faz. É sempre uma alegria muito grande, tá bom? Só mandar o zap que a gente combina. Se você preferir o e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. Mesma coisa, você pode mandar teu e-mail, né? A gente sempre responde. Agora, eu tenho tido uma dificuldade com os e-mails, que muito e-mail ele vai para aquela caixa de spam, de lixeira, de lixo eletrônico, entendeu? Então muitos eu acabo não visualizando. Se você mandar um e-mail, passar 10 dias e eu não responder, manda de novo, que provavelmente não chegou ao meu conhecimento, tá certo? Ou então manda o WhatsApp. O WhatsApp é mais garantido. Bom, para quem me acompanha nas redes sociais, aqui ó, Sérgio W. Soares. Pode me adicionar no Instagram, Sérgio W. Soares, no Facebook, bota lá Sérgio W. Soares. Qualquer mídia dessas, mídia social, você bota lá Sérgio W. Soares, você pode me adicionar como amigo, ou curtir, ou inscrever-se, ou acompanhar, enfim, todas essas, tá? É uma forma aí também da gente poder interagir. Já o nosso Evangelho no Lar, ele tem uma página do Facebook, né? Então, qual é a nossa página do Facebook do Evangelho no Lar? Aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Então, você pode entrar lá, clica no curtir, clica principalmente no compartilhar. Eu falo muito, quando você compartilha, você pode estar sendo um instrumento de luz, de ajuda e de auxílio ao teu próximo. Às vezes alguém que está nervoso, que está desesperado, que está aflito, que está angustiado, ele entra ali, né, quietinho, muitas vezes nem fala com você que entrou, e aí ele tem aquele conhecimento, aparece ali aquelas lições ali vindas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então clica no curtir, clica no compartilhar, tá bom? E a gente também está na Rádio Espiritismo, né? Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você pode entrar na página na internet pelo Google Chrome, por exemplo, né? Pode também baixar o aplicativo na Apple Store, na Play Store, que aí já fica mais fácil ainda de você acompanhar. Aí você vê na grade de programação os horários do Evangelho no Lar.
Tá bom? Vamos lá, prece de abertura então, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, né? Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para o estudo, o aprendizado, o conhecimento que nos liberta, o conhecimento que nos leva ao progresso, à evolução, ao desenvolvimento, nosso desenvolvimento como espíritos, seja encarnado ou desencarnado. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, neste local, aí no seu local, preparando, harmonizando, higienizando, limpando espiritualmente falando este ambiente que nos encontramos agora. Que possamos ter a oportunidade de grandes aprendizados hoje e mais ainda que possamos ter a oportunidade de praticar tudo aquilo que for aprendido hoje. Que possa então este Evangelho no Lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Muito bem então, né? Fizemos então a prece de abertura e diante disso vamos para a leitura da página de preparo. A página de preparo é o livro Pão Nosso, o autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Então vamos lá, vamos ver aí o que o Emmanuel tem para nos ensinar, né? No livro Pão Nosso, ele buscou o capítulo 68, cujo título é Necessário Acordar. Tá bom? Aí ele vai buscar uma citação de Paulo, que foi anotado em Efésios, capítulo 5, versículo 14. E o que Paulo fala ali? Paulo fala assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Há poucas semanas a gente fez esse estudo, né? Dessa mesma página de preparo. Não tem problema repetir não, tá? Então ele coloca assim: grande número de adventícios, de participantes, de simpatizantes ou não aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. O que tem de gente que distorce as lições de Jesus, olha, é uma grandeza. E o que tem de gente que distorce em favor dos seus interesses próprios, aí é maior ainda, né? E começa a distorcer aquilo. Essa distorção, muitas vezes, ela aparece na própria Bíblia. Na própria Bíblia aparecem determinadas distorções e compreensões que fogem daquilo que Jesus realmente queria dizer. Vocês querem um exemplo? A gente vale lembrar que a Bíblia ela foi escrita, dois dos evangelistas, né? Eles sequer conheceram Jesus. Se não me engano, foi Mateus e Lucas, se não me engano. Marcos e João, acho que conheceram Jesus. Agora eu não me lembro quais foram. Me fugiu a memória. Mas os outros escreveram anos depois, mais de 30 anos depois que Jesus tinha sido crucificado. Desculpa. E aí, a distorção de certas palavras, na hora das traduções bíblicas, foi uma grandeza. Vou dar um exemplo. Consta na Bíblia que Jesus
na hora final, que ele estava ali na cruz, né? Ele vira e fala: Pai, por que me abandonastes? Gente, se Jesus realmente tivesse falado aquilo, tudo aquilo que ele disse durante aquele período todo teria ido por água abaixo. Ele fala: tenha fé, acredite, entenda, aproveite, tal. Que Deus está conosco, que a espiritualidade está conosco, aquela coisa. E aí a última frase dele: Pai, por que me abandonaste? Não faria nenhum sentido. Nenhum sentido. Aí a gente vai buscar, olha a dificuldade de compreensão, né? Aí a gente vai buscar o trabalho de um brasileiro chamado Severino Celestino, que as palestras dele são maravilhosas. Na Rádio Espiritismo tem um horário lá só com palestra dele, né? É muito bom. Ele é um profundo conhecedor do hebraico, do antigo hebraico. Então, ele é um estudioso do antigo hebraico. E aí, ele pegando o original da Bíblia, Jesus não falou: Pai, por que me abandonaste? Mas ele falou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E aí você vai falar: mas Sérgio, qual é a diferença entre Pai, por que me abandonaste? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? A diferença é que quando ele fala Pai, por que me abandonaste, é uma tradução que não condiz com uma verdade. É uma tradução que é como se fosse ele, Jesus, falando isso. Agora, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É o início de um salmo, não me lembro agora qual é o número desse salmo, tá? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É o início de um salmo, e Jesus tinha o hábito de recitar os salmos, aquelas mensagens de sabedoria, um salmo lindíssimo, onde aquela pessoa se sente abandonada por Deus, e no final ele percebe que ele estava sempre, cada vez mais, amparado por Deus. Eu estou dando aqui um exemplo só, né? Então repara: dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus, né? Esse exemplo aqui que eu acabei de dar. Alguns encontram obscuridades, dúvidas, né, nos textos. Ó, como essa dúvida que eu falei, né? Pai, por que me abandonaste? Pô, ia surgir essa dúvida, é claro, né? Outros perseveram nas questiúnculas, né, nos pequenos detalhes literários. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Ou seja, muitos de nós ficamos parados, sentados no sofá, sem fazer nada. E só ficando discutindo, brigando, falando, aquela coisa toda, né? Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas, abandonadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, né, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Ah, Sérgio, eu sou cristão. Nossa, as palavras de Jesus, né? Eu vou lá na missa, eu vou lá na palestra espírita, eu vou lá no culto evangélico, né? Que coisa linda, né? Aquelas palavras de Jesus. Olha, nossa, é bom mesmo, né? Meu Deus, olha, eu bato palma para as palavras de Jesus. São lições importantes. E aí entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí ela não pratica nada daquilo.
Ué, peraí, o que está havendo? Tem alguma coisa estranha. Então é isso que ele fala, né? Você ter a oportunidade do conhecimento e aí você não colocar em prática aquele conhecimento, isso é desperdício. Desperdício. Vocês imaginem uma pessoa que antigamente, para produzir o fogo, tinha que ficar batendo pedra, né? Batendo com a pedra, batia com a pedra para poder gerar aquele fogo. Aí vem alguém e dá para ela uma caixa de fósforo. Ó, a caixa de fósforo. Pum, fez assim, pum, acendeu o fogo. E aí aquele cara fala, oh, olha, que legal, uma caixa de fósforo, nossa, que coisa maravilhosa, e rapidinho eu produzo fogo, né? Que coisa boa. Muito obrigado por me ensinar isso. E aí ele chega, vê isso e continua batendo a pedra ali para produzir o fogo. Isso, quantos de nós fazemos isso no nosso dia a dia? Aprendemos as lições, nos é mostrado que aquilo ali é um caminho, a gente fica encantado com aquele caminho, mas não segue o caminho, fica do jeito, fica igual lá o batendo a pedra lá para produzir o fogo. Quantos de nós? Ó, eu me incluo aqui também nisso, tá? Eu me incluo também em um monte de coisas. Eu também sou meio cabeça dura com um monte de coisa, isso aí faz parte. Nós não somos espíritos perfeitos, estamos em evolução, mas é claro, quanto mais prestarmos atenção, menos cometeremos, menos erros nós vamos cometer, mais nós iremos acertar, ok? Continua aqui. A criatura necessita indagar, né, descobrir de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho, ser dono do próprio caminho. Ou seja, é a pessoa ser protagonista da sua própria vida e não coadjuvante. O que eu quero? É uma grandeza nos meus atendimentos de terapia, quando a pessoa chega na primeira sessão, ah, muito prazer, eu sou o Sérgio e tal, né? Ah, bacana, olha, eu estou procurando a terapia aqui porque eu não aguento mais, que eu estou com problema, que eu estou com dificuldade, aquela coisa toda. Eu falo, ah, sim, e o que você busca? O que você deseja? Qual é teu objetivo? E a pessoa, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter um problema, eu não quero ficar desempregada, eu não quero ficar doente, eu não quero... E aí eu falo, né? Eu acho que eu não consegui perguntar direito, talvez. Então você que não entendeu direito. Eu perguntei o que você quer, você só está me falando o que você não quer. Quando você vibra naquilo que você não quer, você esquece de vibrar no que você quer. E as coisas ficam do mesmo jeito. Imagine você entrando num carro e aí você, dentro do seu carro, liga o GPS. O GPS, você bota o nome da rua ou o nome do local e o GPS vai te mostrar o caminho, né? Então, você ligou o GPS, aí vem escrito, para onde você quer ir? Aí você imagina que você diga para o GPS, que ele fala assim, eu não quero ir para a praia, eu não quero ir para o parque, eu não quero ir para o centro da cidade, eu não quero ir para a casa do meu primo, eu não quero ir para a casa do fulano, eu não quero... O GPS ele vai fazer o quê? Nada. Ele vai continuar parado ali esperando, né? Do tipo, meu Deus do céu, o cara está perdendo um tempo danado. É importante você conseguir definir o que você quer. O que é que você busca? Então é isso que está escrito aqui, né, que o Emmanuel nos ensina. O que você quer? O que você busca? Qual é o teu caminho? Qual é o teu objetivo? Para que então, aí o GPS bota lá o caminho. Ah, vai por aqui, vai para lá, dobra a esquerda, dobra a direita, vai reto, aquela coisa toda, né? Quantas vezes o nosso GPS espiritual
O nosso GPS de progresso, de evolução, está só esperando a instrução, a definição daquilo que a gente quer. Ok? Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Então vários que falam que são religiosos e tal, vai seguindo igual gado, vai fazendo ali sem entender nada que está sendo feito, né? Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, cegas, né? Dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Semi-mortas, nossa, isso aqui é uma grandeza. A pessoa fica lá vendo noticiário, guerra no país tal, crise no não sei aonde, problema em não sei aonde, não sei o que lá, não sei aonde. E aí ela fica se tremendo toda. Fica trancada dentro de casa. E fica sem fazer nada. Ela fica vibrando situações que ela não tem como fazer nada. Situações que o controle está fora do alcance dela. E ela fica vibrando, preocupada com isso, se sentindo impotente diante disso. Só que no que ela dá atenção a isso, ela deixa de dar atenção nas coisas que ela pode fazer. Eu não consigo resolver o problema da guerra no país tal, mas eu consigo, fazer um trabalho aqui de um atendimento fraterno. Então então deixa a guerra lá, para quem diz respeito à guerra, resolver. E eu vou fazer o que diz respeito a mim, o que está ao meu alcance, o atendimento fraterno. O meu trabalho, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar... Mas a pessoa ficar vendo coisas que são fora do controle dela, fora do raio de ação dela, e ela fica pasma, paralisada, só vendo aquilo. E esquece de viver as outras coisas. Esquece de dar valor às outras coisas. É muito comum as pessoas darem atenção àquilo que está fora do seu alcance e ela esquece de dar atenção àquilo que está no seu alcance. Vou dar um exemplo. Um pai, uma mãe, tem 3 filhos e um deles, por uma fatalidade, um acidente, morre. E aí os pais ficam só lamentando a morte daquele que morreu. E ao fazer isso, lamentando a morte do que morreu, ele não percebe que eles estão, entre aspas, matando os 2 que estão vivos. Perceba isso. Porque aquele outro, é claro que você vai chorar, vai sentir falta, vai lamentar, vai tudo isso, é claro. Peraí, bate um coração aqui dentro, que é isso, né? Claro que sim. Mas passado algum tempo, deixa eu dar atenção para os que estão vivos, para os que estão aqui. Um ente querido, um parente morreu, ok, eu vou sentir, eu vou chorar, eu vou ficar, mas aí o cara vai ficar 10 anos de luto, aquela coisa, pera aí. E as pessoas que estão vivas aqui ao meu redor? Às vezes morre alguém e a pessoa, ela mata, entre aspas, os que ficaram. Para ficar só dando energia para aquele que morreu, que não tem mais como voltar. Quantas vezes isso acontece conosco? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Terminou o relacionamento, o namoro, fica lamentando, chorando, tudo bem, passa. Num primeiro momento, desculpa, é natural. Peraí. A garganta aqui está rateando um pouquinho. Num primeiro momento, terminou um relacionamento, é natural sim.
Mas passado um tempo, peraí, quantas pessoas que tem no nosso mundo? Quantas pessoas que eu posso conhecer, que eu posso ter afinidade? Mas a pessoa fica focada naquilo que ela não tem como resolver. E dá energia. Então, é o que ele fala, ficam dormentes, cegas e semi-mortas. Porque ela automaticamente se mata também diante disso, né? Tá ok? Então, vamos levantar, vamos despertar, vamos arregaçar as mangas, né? E vamos à luta. Tá certo? Bom, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preces por aquele mesmo que ora. Ação de graças por um favor obtido. Ato de submissão e de resignação. Semana passada a gente estudou, né? Na dúvida, para pedir um conselho, o que eu faço, o que eu não faço, né? E vi para o conselho, pedi o conselho. Aí esse conselho deu certo. A prece de agradecimento. O conselho deu errado, ou a ideia deu errado. Submissão e resignação. Vamos estudar os dois casos hoje. Então, ação de graças por um favor obtido. No item 28, prefácio, ele coloca assim: não se devem considerar como sucessos ditosos, felizes, né? Apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Olha que interessante, né? Eu gosto muito de citar como exemplo o que é considerado insignificante e o que é considerado grandioso, né? E aí eu comento sobre o bombeiro e o eletricista. O bombeiro do corpo de bombeiros. Tem um incêndio. Na hora que tem um incêndio, vem a televisão, o público começa a fazer live, selfies, aquela coisa toda, filmar, e aí o bombeiro vai, né? É aquele trabalho realmente extraordinário, né? De coragem, de força, desculpa, de disciplina. Ele entra lá no meio das chamas, pega lá a criancinha no colo e salva, aquela coisa toda. É um herói. Dá entrevista, aparece na televisão, como é que foi enfrentar aquilo e tal, e aí ele aparece aquilo tudo, né? É aquela coisa grandiosa, é o sucesso daquele trabalho dele de ter salvo aquelas vidas. Aparece na televisão, aparece na mídia, mas existe um outro profissional que ele salva também um monte de vidas e que ninguém dá um obrigado para ele. Ninguém fala para ele: poxa, obrigado, você salvou minha vida. Sabe quem é esse elemento? O eletricista. A gente vê vários incêndios começarem por problemas elétricos, um curto-circuito, um problema, um fio desencapado, e aí gera aquele incêndio. Aí você, antes, com a tua casa boa, tu chamou o eletricista. Ele foi lá, com aquela maletinha dele ali. Ah, ó, esse fio aqui tá desencapado, essa fiação aqui não tá legal. Aí você troca ali aquela fiação, né, ajeita, bom, deixa agora eu colocar isso aqui certinho, tá, agora tá tudo em ordem, a gente vai dar R$50 para ele e ele vai embora com a maletinha dele. Olha o que ele fala: aparentemente coisas insignificantes, e de repente aquele serviço insignificante que ele ficou lá 1 ou 2 horas na tua casa, ele evitou um incêndio, que é aquele incêndio daquele herói, daquela coisa toda. Mas você vai ver na manchete do jornal: bombeiro salva vidas. Ok. Mas você nunca vai ver eletricista salva vidas. Salvou várias vidas quando consertou aquela fiação. Olha que interessante aí, né?
O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige, né? Ele vibra no sofrimento, ele não vibra na abundância, ele vibra na escassez, ele não vibra na abundância. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, né? Ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que, se nos varrerem da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. O sujeito, ele ganha 500 coisas e perde uma, ele fica chorando pela que perdeu. Ganha 500 coisas e perde uma, fica chorando naquilo que perdeu. Por que a gente não começa a refletir e mudar sobre isso um pouco? Perdi aqui? Sim, faz parte, mas ganhei aqui, e tá ótimo. Muitos não investem, não fazem trabalho, não fazem nada porque tem o medo da perda. Ele trabalha mais o medo da perda do que a vontade da conquista, da vitória. É muito natural isso. Então vamos sacudir, vamos reavaliar isso aqui, né? Sobre como podemos estar sendo ingratos diante de atitudes assim. Tá? Vamos continuar aqui. Peraí que aqui o capítulo... Opa, ele ainda é grande, ainda falta muita coisa. Deixa eu dar sequência aqui. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta, para isso, que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça necessário interromper nosso trabalho. Então, eu vou agradecer sempre a Deus as oportunidades, os benefícios, as coisas positivas que me acontecem. E eu não preciso necessariamente, né, interromper o trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente as coisas materiais. Devemos agradecer-lhe as boas ideias. Eu tenho uma terapia que eu faço, uma terapia em conjunto que eu faço, aí nas minhas mídias sociais lá você pode me perguntar ou falar pelo WhatsApp, né? Chamada Terapia do Sucesso, ou qualquer nome parecido com esse. Onde a gente trabalha que sucesso, ele não é apenas você ter dinheiro. Ter dinheiro é um sucesso. Mas você também ter uma saúde, ter um bom relacionamento, ter um bom padrão de vida, ter aquilo que você busca, ter o alimento físico, ter o alimento espiritual na tua vida, ter a tua paz, tudo isso é sucesso. Mas a maioria entende o sucesso apenas como dinheiro. O dinheiro também é um sucesso para aquele que usar com sabedoria, é claro, né? Então a gente fala, o sucesso ele está em todo, não é só na parte material. O cara conquistou o dinheiro com a corrupção, ele não tem paz, então ele não tem sucesso. O cara conquistou o dinheiro com esforço, com desempenho de uma maneira honesta, ele tem sucesso, porque ele teve sucesso com a conquista daquele dinheiro e ele teve sucesso também, não é só em coisas materiais, ele se sente em paz, ele se sente bem. Então ele fala, né? Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e ao incrédulo ele atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Temos o livre-arbítrio de nossas ações e sempre somos amparados. O nosso trabalho, para aquela coisa que dá certo ou a coisa que não dá certo, ela está relacionada também com a influência da parte espiritual. É um trabalho em equipe que a gente tem, com a equipe espiritual dos nossos benfeitores. Por isso, mesmo quando eu faço um trabalho solitário, não tem encarnados ao meu redor, um trabalho solitário, ele não quer dizer que você não tenha companhias espirituais e inspirações também.
e a participação no mundo espiritual. Ok? São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Ele fala, isso já diz mais do que muitas palavras. Né? Veio uma ideia, obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado, já está ótimo. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia, né? que nos obtenha a simpatia dos bons espíritos. Isso no Evangelho, capítulo 27, número 7 e número 8, a gente fala sobre isso, tá? 29, a prece então. Hoje a garganta tá arranhando, né? Item 29 com a prece. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito, porque nós temos a inspiração. Essa inspiração é muito de uma conexão com o plano espiritual. Mas Sérgio, eu tenho também tanta ideia, tanta inspiração que é ruim. Se o teu padrão vibratório está lá embaixo, é muito provável que venha inspiração compatível com o teu padrão vibratório. Se você eleva o teu padrão vibratório, vem outras inspirações, né? Ok? Então é a gente trabalhar essa nossa vigilância. E ele continua. Bons espíritos que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. Aí você fala aquele pedido, né? Deixa eu botar aqui. Mencionar o pedido realizado. Agradeço em particular pelo emprego, pelo trabalho, pela ideia, por aquilo que você pediu, tá certo? No item 30, ato de submissão e resignação. Então, o 30, prefácio. Quando um motivo de aflição nos advém, nos ocorre, se lhe procurarmos a causa, a miúde, né, frequentemente reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa. Antes de botar na conta da espiritualidade ou do destino, né, deixa ver o que eu errei. Na maioria foi erro nosso. Ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Então, antes de botar na conta da espiritualidade, não era meu destino, a espiritualidade que não quis. Eu comentei isso na semana passada. E teve gente que mandou mensagem para mim falando, Sérgio, mas cadê a resignação, aquela coisa? E eu falei, primeiro faça de tudo. Não conseguindo, você vai ter na tua consciência. Realmente não consegui. Estava escrito pela espiritualidade. Tem um jogador de futebol, já aposentado, né, chamado Zico, que foi jogador do Flamengo. Esse cara foi o melhor jogador da época dele, né, ou um dos melhores. Ele era top, era o cara que se esforçava, fazia de tudo, mas ele não ganhou a Copa do Mundo. Ele disputou a Copa de 78, de 82 e de 86. A de 82 ele estava no auge, o Brasil era o auge. Perdeu um jogo para a Itália, uma fatalidade aquele jogo. A de 86 ele estava machucado, estava arrebentado, fez tratamento, se recuperou e tal, foi lá, não foi campeão. Aí sim, é uma fatalidade, é uma coisa do destino que não estava para ele. E ele sempre se comportou muito resignado. Agora, para ele falar assim, realmente não estava nos desígnios de Deus eu ganhar uma Copa do Mundo. Mas ele fala isso por quê? Porque ele fez tudo o que estava ao alcance dele. Aí sim você pode falar isso. Agora, porque eu fiz uma ou duas tentativas e não deu certo eu falar que é Deus ou espiritualidade, sem olhar, sem corrigir, aí não. Aí vamos... Cuidado para não confundir preguiça e falta de vontade de corrigir suas falhas. Ok? Se a causa de um infortúnio, de uma desgraça, uma infelicidade, independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação, reparação, quitação de um débito,
de falta de uma existência anterior, uma falha de uma encarnação anterior. Caso este o último, em que, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo que pecamos. Não gosto da palavra punido, eu gosto da causa e efeito. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não nas seguintes consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade. Eu tomo a injeção, é um mal passageiro, mas vai trazer um bem ali, né? A enfermidade dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la, aquilo que eu acabei de falar. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar as palavras bem-aventurados os que sofrem. Prece, no 31. Meu Deus, és soberanamente justo, todo sofrimento nesse mundo há, pois, de ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação, quitação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me as forças para suportá-las sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso saudável, que me acresça a experiência, que acabe em mim esse orgulho, a ambição ou a tola vaidade e egoísmo que contribua assim sempre para o meu adiantamento. Outra prece, o item 32. Sinto, ó meu Deus, necessidade de pedir que me deis força para suportar as provações que te aprove, que te coube me destinar. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir, tenho medo de sucumbir, se não me amparares. Não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. Então eu estou falando que possa estar sempre acompanhado, né, auxiliado, amparado pela espiritualidade. Item 33, mais uma prece, né? A ti dirigir o meu olhar, ó Eterno, e me sentir fortalecido. És a minha força, não me abandones. Então eu reconheço ali, né, que Deus, né, a espiritualidade, és a minha força. Não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Iniquidades são o quê? Dos meus erros. Eu estou esmagado pelos meus erros. Ajuda-me a conhecer a franqueza da minha carne. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Então eu estou com uma sede que me devora. Faz brotar a fonte da água viva, onde eu mate essa sede. Que a minha boca só se abra para entoar louvores, e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Quanta gente na internet só abre a boca para criticar, reclamar e ficar falando mal, né? Olha que interessante aqui. Que eu possa, ao abrir minha boca, entoar louvores. Ó Eterno, tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja teu nome se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Mais do que atrasado aqui, né? Prece para encarnados ou desencarnados. Eu começo a prece aqui, você menciona os nomes das pessoas quando eu disser para pausar. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, que receba do alto ajuda, a luz, o auxílio, o amparo, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause. Fluidificação da água. Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você procura no YouTube, tem o estudo completo. Coloquei aqui a jarra, vamos colocar as mãos sobre essa jarra, fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Vou colocar minha água, saúde. Você aí,
vai pausando, né? Não precisa beber água correndo igual eu estou fazendo aqui. E a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, mais esta oportunidade de aprendizado e conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que limparam este ambiente espiritualmente falando, que harmonizaram, e que a gente possa durante a semana manter esse equilíbrio, manter esta harmonia, e que possamos estar aqui como cada vez mais instrumentos de Deus na prática desses bons valores, e que possamos estar aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Bom, finalizamos então, né? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!